Combinar saúde do solo e nutrição na mesma aplicação de fertilizante? Só com Performa Bio. O primeiro fertilizante mineral que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do solo. E performa muito mais na sua lavoura. Performa Bio é exclusivo da Mosaic Fertilizantes. Peça ao seu representante. Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, agora 9 horas 14 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar pelo Instagram, Facebook e também YouTube do Notícias Agrícolas, além, claro, do nosso noticiasagricolas.com.br. Tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente vai te trazer as notícias, o andamento dos preços, a gente vai te trazer tudo aquilo que é o mais importante e relevante da manhã de hoje para que você possa tomar boas decisões, embora, não é, a gente esteja aí caminhando para o final de 2022, os negócios agora são bastante tímidos, mas mesmo assim os mercados continuam rodando, Brasília continua rodando e em ebulição, e tudo isso é motivo para a gente estar aqui junto e te trazer essa finaleira de 2022 que, ó, já te garanto, hein, não vai parar de te surpreender, viu? Já se prepara, aperta teus cintos para 2023, porque a gente não vai parar de se surpreender e nem sempre vai ser da forma mais positiva, é claro, né? Então, a gente vai junto, a gente vai começar te lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que também Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, fazendo ali a nossa interatividade, colhendo os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões, ou seja, firmando ali a nossa, como é que é o nome disso? A nossa interatividade. Tá bem? Vamos juntos e vamos começar com os preços? A gente vai começar com a soja lá na Bolsa de Chicago, que sobe nesta quarta-feira, tem alta agora de 0,4% para 14 dólares e 83 centos por bushel no contrato janeiro. O milho no março, 6,52 com 0,06% de alta. O trigo também sobe, tem alta de 0,3% para 7 dólares e 52. A farelo de soja tem ganho. Agora, perdão, não, ganho. E tava aqui olhando o dólar canadense, veja você. O farelo de soja tem alta de 0,4% para 451 dólares e 20 centos por tonelada curta, semana intensa para o farelinho mais uma vez. E o óleo de soja tem alta de 0,4% para 65 centos, mais 8 por libra-peso na manhã dessa quarta-feira. Na Bolsa de Nova York, as soft commodities operam quase todas elas em alta. O café sobe 0,5% para 1 dólar e 68 mais 55 por libra-peso. O açúcar, 20 centos mais 80 por libra e alta de 1,07%. O algodão é a exceção, tem alta de baixa agora de 0,2%, 87 centos mais 70 por libra. E eu sugiro que depois você vá conferir esta entrevista que está acontecendo agora no noticiasagricolas.com.br com Peripassotti Pedro, head de algodão da Stonex, fazendo um balanço de 2022. A manchete do Peri é o seguinte, ó, a volatilidade marcou o ano de 2022 para o mercado e o próximo ano não deve ser diferente. A analista dá orientações aos produtores. Toda entrevista que o Peripassotti nos dá, ele traz essas orientações, essas estratégias que o produtor pode usar no mercado para garantir o seu preço diante de uma cultura tão delicada e cara como é a cultura do algodão, só para os fortes, né? O algodão separa os homens dos meninos, né? O algodão é uma cultura que traz uma necessidade, né, de estratégia, de planejamento diferente das outras. Peripassotti vai te dar essa situação. Peripassotti Pedro, que é o head de algodão da Stonex. Vale a pena você depois conferir essa entrevista, tá certo? Vai ficar lá no nosso... Essa é uma entrevista que é parte do nosso especial de final de ano, né? Então vale a pena você dar uma checada ali, tá? Bom, trouxemos então este cenário. O algodão hoje realizando um pouquinho de lucros. Ontem fechou com mais de 4% de alta, na sessão anterior com mais de 3%. Vai acompanhando o movimento do petróleo e também algum otimismo na China. Mas hoje, claro, depois de altas tão agressivas, vai passar por realização de lucros, por correções
E no Brasil a liquidez está baixa, segundo informações do CPEA, algo que a gente vai comentar já já aqui entre os nossos... Perdão. Continuando aqui a nossa rodada de preços, petróleo, como eu já adiantei, sobe, o WTI tem alta de 1,8% para 77 dólares e 62 centos por barril, o Brent 2% de alta hoje para 81 dólares e 47 centos, o gás natural também subindo 2% de alta, o ouro, a prata e o cobre caem nesta quarta-feira. O ouro tem perda de 0,1%, a prata 0,6% de baixa, o cobre 0,03% de queda. Então, metálicas hoje em queda, tá certo? Dólar Index, vamos dar uma checada, alta de 0,2% para 103.843 pontos. Todos os índices acionários, os principais, trabalhando também em campo positivo neste 21 de dezembro de 2022. Agora são 9 horas e 20 minutos. A você que está chegando agora, esta é a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, pelas nossas redes sociais. As linhas de comunicação estão abertas, então mande a sua pergunta, mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, mande também para nós as condições de clima aí na tua região, né? Tudo isso é muito importante para que a gente saiba até onde estão chegando as nossas informações aqui no Notícias Agrícolas. Bom, nós trouxemos também essa sinalização para os preços e vamos também trazer o fechamento da Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Este é um levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo em alta, óleo em queda, milho também em campo negativo no fechamento desta quarta-feira. Segundo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, o dia foi positivo no saldo final, na Bolsa de Dalian. A curva dos futuros do suíno entrou em carry. Agora o spot está ameaçado e os longos estão subindo. A aposta é que o consumo deva se normalizar na China, em linha com a previsão dos virologistas. A China recebeu 1,5 milhão de toneladas de soja argentina em novembro, soja do soy dólar de setembro. Se lembram daquela primeira rodada do dólar soja que aconteceu em setembro, todo mês de setembro? Pois é, a China fez muitas compras lá na Argentina e agora está recebendo já essa soja. A gente vai falar sobre a Argentina também já já, são problemas acumulados lá para os produtores argentinos e a gente vai falar sobre isso. Ainda de acordo com Eduardo Vanin, falando com traders na China, as processadoras estão focadas somente em cobrir o primeiro trimestre. Não há consenso quanto ao ritmo de venda do farelo para o próximo ano. Eles falam muito que o próximo ano vai ser diferente, possivelmente mais forte. Isso porque esse início de ano, 2 eventos atrapalharam muito: os Jogos de Inverno de Pequim e o lockdown em Xangai. Já nesse ano, 2 pontos devem ajudar em 2023. Está mais frio que no ano passado e o feriado lunar deve ser mais movimentado. Um dos pontos mais importantes da gente entender o consumo e a demanda global por soja vai ser esse feriado do Ano Novo Lunar lá na China. É o principal feriado para os chineses, é um feriado longo, é um feriado que promove ali a reunião das famílias, os banquetes, o consumo maior de proteínas animais, em especial a carne suína, que tem inclusive uma simbologia muito forte para os chineses, e isso vai nos ajudar a entender como é que as coisas vão caminhar. Isso vai ser um ponto importante para entendermos, portanto, a demanda chinesa em 2023. Segundo também vem explicando o Eduardo Vanin, há uma espécie de cheque em branco ali que garante a demanda represada dos chineses de vir a mercado tão logo isso possa acontecer. Agora, o que a gente vai ter que olhar, o que a gente vai ter que entender? Essa questão do Covid, né? Há certo otimismo na China, com uma perspectiva de uma normalidade, tanto que o mercado acionário chinês nesta segunda-feira, não, nesta quarta-feira, subiu, fechou em campo positivo. Aí veja, destaque para as ações de empresas de alimentos e entretenimento. Virologistas na China falam que lá por volta de janeiro, fevereiro, a vida vai voltar ao normal. Tão logo isso seja permitido, a gente vai ver as coisas voltando realmente a melhorar quando o assunto é demanda, né? Se eles estiverem corretos, podemos ver a seguinte combinação: os chineses estão com uma grande poupança, início do ano para os bancos. As metas de empréstimos tendem a ser maiores
e mais concentradas no início de 2023. A China é o único país que pode fazer estímulos. Por quê? Porque a sua inflação está bem abaixo da meta, mesmo em alta. É a China, né? Parece que os investidores acreditam nisso também. De curto prazo, a vida na China não está fácil. Falta de entregadores e de remédios. A segunda maior empresa de entregas da China está pagando bônus para quem continuar trabalhando. A empresa falou que a demanda por entregas está 30% maior em relação ao mês anterior. O varejo continua patinando e movimentação de pessoas continua caindo. E uma notícia da agência Reuters, que acabou de chegar aqui ao Notícias Agrícolas, relata que carros funerários fazem fila em crematório de Pequim, mas China não relata novas mortes por Covid. Dezenas de carros funerários fizeram fila do lado de fora de um crematório de Pequim nesta quarta-feira, apesar da China não ter relatado novas mortes por Covid-19 em seu crescente surto, provocando críticas sobre sua contagem enquanto a capital se prepara para uma onda de novos casos. Após protestos generalizados, o país de 1,4 bilhão de pessoas começou este mês a desmantelar seu impopular regime de Covid-0, de lockdowns e testes que manteve o vírus sob controle por 3 anos, mas com grande custo econômico e psicológico. Em um crematório no distrito de Tongzhou, em Pequim, uma testemunha da Reuters viu uma fila de cerca de 40 carros funerários esperando para entrar, enquanto o estacionamento estava cheio. Lá dentro, familiares e amigos, muitos vestindo roupas brancas tradicionais e bandanas de luto, reuniram-se em torno de cerca de 20 caixões, aguardando a cremação. Os funcionários usavam trajes de proteção, além de haver uma forte presença policial do lado de fora do crematório. A Reuters não pôde verificar se as mortes foram causadas pela Covid. Isso é muito comum, né, pessoal? Vocês que nos acompanham aqui no Bom Dia Agronegócio sabem que as informações que chegam da China, elas chegam sempre com aquele véu, né, da ditadura, da censura, do comunismo, enfim. A China tem esse tom, a gente sabe da ampla abertura da economia chinesa, mas a política é bastante clara e isso vai acontecer. Então, está aí posta essa notícia, né? Tô aqui puxando um pouquinho meu microfone. Tá aí posta essa notícia, porque nós temos, então, essas filas, essas situações, e isso é muito importante da gente continuar também monitorando, acompanhando, tentando entender o que esperar, né, do que vem da China, portanto. Bom, agora vamos virar a nossa chavinha aqui para o Brasil. Fizemos ali o nosso giro pelos principais mercados, o que é extremamente importante. Vamos agora passar a olhar aqui para o Brasil, porque ontem, né, a Câmara vai retomar. Ontem não. Hoje a Câmara vai retomar a votação da PEC da transição em primeiro turno, que foi aprovada ontem. Vamos ali checar os votos, que eu já ouvi tantas vezes esse número hoje. 331 votos a favor, 168 votos contra, embora não tenha passado com tanta tranquilidade como passou no Senado, não por número de votos, mas por discussão, né? A PEC, então, o texto da PEC foi aprovado em primeiro turno ali na Câmara dos Deputados, né? Lembrando, esse texto, ele garante, esse texto base que foi aprovado, ele tem a previsão de que o governo Lula envie até agosto do ano que vem um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. Ela vale só por um ano, tá? Vale só por um ano. E aí, mais do que isso, né? Claro que os deputados eleitos ali e aliados do presidente Lula defenderam, né, a aprovação da PEC, e a gente já sabe como isso acontece. E desde que o ministro Gilmar Mendes, do STF, Supremo Tribunal Federal, tirou o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, da PEC da transição, a situação ficou bem incômoda, né? Ficou bem desconfortável. Houve o ambiente político ficou muito incerto e muito inseguro,
né? Foi na noite de domingo que Gilmar Mendes fez isso, tirou o principal item ali. Isso é muito sério, né? Mas a gente já sabe qual tem sido a postura do STF, isso já não nos surpreende mais, então a gente vê essa situação. O que a gente teve, portanto, né? Temos essa, então, PEC da transição ampliando o gasto de teto em o teto de gastos em 145 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família no valor de R$600, mais R$150 por criança nas famílias que tiverem essas crianças, R$150 adicionais. Após a conclusão em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição terá de passar por uma segunda rodada de votação na Câmara e, posteriormente, voltar ao Senado, uma vez que os deputados reduziram o prazo de vigência, como eu falei, para apenas 1 ano, de 2 anos para apenas 1, incluíram novas regras para emendas parlamentares. A PEC, que precisava de 308 votos favoráveis dos deputados, não encontrou na Câmara a mesma facilidade com que tramitou no Senado, onde fora aprovada com folga no início do mês. Uma situação bem interessante que eu ouvi, uma análise que eu ouvi na manhã dessa quarta-feira, foi de que ali aquela frente do governo alinhada ao governo de Jair Bolsonaro, já se bandeou para ou o Centrão ou para ali a base que vai se formando do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ou o candidato do TSE, como diz o professor Paulo Moura. Então a gente já vê essa situação, né? É muito comum do jogo político, né? E o ego político desse país é gigantesco, né? Ele transcende as fronteiras do Congresso Nacional, né? A gente vai muito além de fazer política, né? Aqueles políticos vivem de política, o que é, como diz também o professor Paulo Moura, uma relação até de promiscuidade com a política, com o dinheiro, com os recursos, cada um olhando para o seu umbigo, ninguém consegue olhar para o Brasil, né? Nem para os brasileiros. Então, assim, enfiar-nos goela abaixo essa conversinha de que tudo isso é para garantir ali o Auxílio Brasil, pelo amor de Deus, né? É sabido que não é isso. É sabido que não é o que a gente está fazendo, mas o brasileiro, ele se especializou em engolir sapo, né? E é mais um sapo gigantesco que a gente vai ter que engolir com essa PEC da gastança, essa PEC fura-teto, né? Mas é só por 1 ano. Sabe o estrago que dá para fazer em 1 ano, né? Vocês sabem o estrago que dá para fazer em 1 ano. E pelo amor de Deus, hein? E pelo amor de Deus, jamais que a gente tem que deixar de olhar para as parcelas mais vulneráveis da população. A gente precisa trabalhar, gerar emprego para que eles tenham um emprego, tenham renda, prosperidade e ajudem a fazer a economia circular. Essa é uma nação saudável, né? Não uma nação onde há inúmeros programas sociais para que você veja ali uma população refém das suas necessidades, sendo atendida por esses programas sociais. Ninguém quer estar num programa social, né? A não ser que ele seja para te levar a mais conhecimento, para ele te levar adiante, para ele te servir de degraus para que você prospere na vida. Ninguém quer ficar ali sufocado por um programa social, né? Mas agora a gente vai entender o que vai acontecer a partir de agora, né? Que tipo de programas sociais vem na sequência? Como é que a gente vai manter os pobres sendo pobres? Para que eles continuem servindo de massa de manobra, né? Para esses políticos de egos inflados? Pelo amor de Deus. Vamos continuar, hein? Vamos continuar, porque a gente tem que olhar para o Brasil dos brasileiros, pelo amor. E o Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é de Brasília, né? Os governos passam e o Estado fica. Eu tenho certeza que 1 hora os brasileiros terão o Brasil que merece. Terão o Brasil que merece. Até porque a agência de classificação de risco Fitch trouxe a sua perspectiva sobre todo esse cenário, manteve a classificação do Brasil em BB-, né, estável, mas traz perspectivas ruins e traz muita insegurança com o governo de Lula, né? Estou buscando aqui a
a notícia que saiu no final da tarde de ontem, e veja só, inclusive é destaque hoje na grande mídia também. A Agência de Classificação de Risco Fitch afirmou nesta terça-feira o rating do Brasil em BB-, com perspectiva estável, mas destacou as incertezas elevadas em relação aos planos do governo eleito e seus impactos sobre os desafios econômicos e fiscais. A perspectiva estável reflete a expectativa da Fitch de que o crescimento vai desacelerar no próximo ano e que a recente melhora fiscal vai piorar sob o novo governo. Então não é a Carla Mendes, não é o Notícias Agrícolas, não é o fulano, é a agência Fitch dizendo vai piorar sob o novo governo. Mas dentro de uma margem consistente com o rating atual e de um ponto de partida melhor do que o esperado antes. É claro, né? É claro que é de um ponto de partida melhor do que o de antes. Naturalmente, a incerteza é elevada em relação aos planos do novo governo e até que ponto eles podem aliviar ou agravar os desafios fiscais e econômicos. No entanto, a Fitch não espera políticas que comprometam a estabilidade econômica geral. Quando a Fitch fala em desafios, ameaça aos desafios fiscais e econômicos, né? Um agravamento, isso prejudica os investimentos, o planejamento. E aí que mora o perigo, porque aí é que a gente para de gerar emprego e é aí que a gente para de fazer a economia circular. Aí é que está, né, a dificuldade. Então, é isso, a gente está aí nesse cenário de incerteza e insegurança e não há, né, contrafatos, não há argumentos. É isso. Ah, não, mas Carlinha, você não está sendo. Não é, pessoal, é o que está posto. Inclusive, eu estou produzindo aqui um conteúdo das agendas que nós teremos de desafios que podem ser agravados para o agronegócio, né? Então, é a questão ambiental, né? Inclusive, eu estava ouvindo ali alguns bons debates que foram realizados pela Band, no Canal Livre, sobre as questões ambientais, o pós-COP, o Brasil, né? E um dos jornalistas pergunta ao ex-ministro Aldo Rebelo, relator do Código Florestal Brasileiro: mas o governo Lula assumindo melhora muito a imagem das questões ambientais para o mundo, a imagem do Brasil para o mundo. Aldo Rebelo é enfático e assertivo ao dizer: ninguém vive de imagem, precisamos viabilizar recursos para termos preservação ambiental. A preservação, ela é também um pilar de sustentabilidade financeira, né? E aí, Aldo Rebelo dá um show, Aldo Rebelo, grande conhecedor das questões e das ideologias ambientais desse país, né? E traz toda essa perspectiva e traz a sua preocupação ao lado da gigante doutora Samantha Pineda. Então, vale a pena checar esse debate excelente posicionamento de Aldo Rebelo, como sempre muito lúcido, muito sereno, né, ao trazer as explicações e muito consistente na sua fala. Mesma coisa para a doutora Samantha, que vivenciou a COP27, voltou da COP se dizendo frustrada. Quem tinha que colocar o cheque na mesa para a gente fazer toda a preservação e não dar esse peso ou essa responsabilidade só ao Brasil, por exemplo, tá aí uma dificuldade. Cadê o dinheiro? Não tem, né? Não dá para viabilizar tudo aquilo que foi proposto nas últimas COPs, e essa seria a COP da implementação. Não aconteceu, porque não tem, l'argent, né, como dizem os franceses. Então, senhoras e senhores, a gente ainda tem muito a entender e lembrar, principalmente essa colocação de Aldo Rebelo é assertiva. Ninguém vive de imagem. É preciso que a gente continue fazendo, mostrando, entregando os dados, entregando os números. Então, agendas que teremos que prestar atenção: as questões ambientais, as invasões e desapropriações de terra, as questões das demarcações de terras indígenas, o crédito e os juros, fora outras tantas, tá? As políticas econômicas e monetárias que serão desenvolvidas, BNDES, Banco Central, câmbio. Então, eu estou produzindo aí esse material e ao longo dessa semana ainda prometo entregá-los. Até porque, entre essas agendas, a gente tem uma outra que talvez seja o principal ponto de alerta. E, como eu falei, acompanhei bons debates, entre eles o debate mediado na CNN por William Vac com Marcos Young, professor do INSPER.
grande conhecedor do agronegócio brasileiro, Chico Graziano e José Mendonça de Barros, economista também muito focado na questão do agro, grande conhecedor, né? E para os três, mas em especial para Marcos Bianchi e Mendonça de Barros, a questão principal e o maior sinal de alerta está sobre a taxação do agronegócio. Já aconteceu no Goiás, tentou, Ratinho Júnior tentou passar por isso no Paraná, não conseguiu, mas está lá o projeto, está na casa, pode voltar à pauta a qualquer momento. No Tocantins, o ICMS sobre alguns produtos já subiu e há aquela sombra sobre o setor de que a gente pode ter uma espécie de retenções aqui no Brasil. Pois é. A Lei Candir, será que está ameaçada? Como é que está isso? Então, algumas situações. Até porque o STF retomou as discussões sobre o Fundo Rural, votou e discutiu que tem que pagar o passivo, né? E decidiu que tem que pagar o passivo. Ontem, nós entrevistamos, o Alexander Horta entrevistou o advogado tributarista Dr. Leonardo Amaral, que falou sobre esse caso, falou sobre essa situação. E a manchete de Alexander, após a entrevista, é: STF decide todas as pendências do Fundo Rural e confirma, entre outras, que cobrança do passivo sobre o produtor rural é legal. Vai ter que pagar? Pois é, a entrevista do Dr. Leonardo Amaral está disponível para você e diz mais, hein? Apenas as adquirentes, ou seja, as empresas que teriam que fazer a retenção do imposto cobrado dos produtores, foram beneficiadas na decisão do STF. Gente, essa questão do Fundo Rural, ela é de décadas de discussão, ela tem muita brecha, ela tem muita insegurança jurídica, teve gente que pagou sob juízo para garantir que tivesse esse pagamento. Quando o STF discutiu que era inconstitucional algumas cobranças, as pessoas pararam de pagar, depois foram cobradas. Então, quer dizer, é uma balbúrdia. Então, olhar para isso, ouvir o que diz o Dr. Leonardo Amaral, completamente didático em sua entrevista, é importante você ouvir, tá? Porque está, como eu falei, a sombra em cima do setor é a tributação. É a tributação e a gente está aqui de perto acompanhando toda essa situação. Porque a gente precisa entender, e aí quem explicou muito bem isso foi Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, quando trouxemos esses questionamentos sobre essas tributações. Antônio da Luz, de tudo que ele falou, eu pensei em uma frase que eu não vou esquecer: não se tributa a produção, se tributa o consumo, ou o consumidor final será bitributado. Será bitributado. É produto mais caro, é comida mais cara para o brasileiro, principalmente para aqueles que estão ali, ó, sob o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, chame como quiserem. Quando que a gente está olhando para os brasileiros quando a gente quer aumentar o tributo em cima da comida? Não é possível isso. Enfim, tá aí a discussão. O Fundo Rural tá aí batendo na tua porta. Ouça a entrevista do Dr. Leonardo Amaral, tá? Hoje a minha língua tá bem enrolada. É bem importante que você ouça e entenda como proceder daqui para frente, tá? Então vale a pena você colocar, ouvir com tranquilidade, está disponível para você ouvir a hora que puder e quiser, ok? Então, essa é a minha orientação de conteúdo para vocês nesta quarta-feira. Entrevista de Dr. Leonardo Amaral. Tô falando? Do advogado tributarista Dr. Leonardo Amaral, que ouvimos ontem, para tratar das questões do Fundo Rural. Bom, agora sim, vamos virar nossa chave totalmente para o agronegócio, porque neste 21 de dezembro de 2022 começa o verão no hemisfério sul, não é isso? Hoje é dia de começar o verão. Ele começa oficialmente às 18 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília e termina no dia 20 de março às 18h25. Nós temos aqui já está inclusive em destaque essa colocação do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento do Brasil, e abastecimento, né, desenvolvimento. Nós temos, então, essa condição de início do verão e pontuações para os impactos que a safra 2022-23 em seu início já sente por conta do início do verão, tá? Nós temos, tradicionalmente, uma
uma condição de chuvas mais frequentes em praticamente todo o Brasil. Há algumas exceções, como extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste. Mas ainda assim, a gente vê que os problemas também, por conta de estarmos sob a influência de um laninha, ainda continuam em outros pontos do Brasil, né? Nós temos problemas ali em Minas, nós temos problemas em partes do Goiás, nós temos problemas também no Paraná. Então, nós temos aqui um levantamento do mapa, né? O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil sobre esse início do verão. E ele diz mais, ó, no Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a efetivação da previsão de chuvas acima da média da região nos próximos meses, com exceção de áreas do sul, do Tocantins e oeste baiano, principalmente em janeiro de 23, podem auxiliar na manutenção da umidade do solo e favorecer as culturas na região, como soja, milho primeira safra, e algodão. No Brasil Central, o retorno gradual das chuvas, que foi observado nos últimos meses, contribuiu para o aumento dos níveis de água no solo e tem sido importante para o estabelecimento das culturas de verão, como soja, milho, feijão e algodão também. No entanto, as chuvas irregulares previstas para os próximos meses, além de um possível veranico, ou seja, chuvas abaixo da média, principalmente no mês de janeiro de 2023, em áreas de Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul, podem impactar negativamente o armazenamento de água no solo e as culturas que se encontrem em estados fenológicos mais sensíveis. Já na região sul, nós temos aí marcada a região pelo baixo percentual de chuvas muito abaixo da média. A redução das chuvas em grande parte da região influenciada principalmente pela persistência do fenômeno Laninha, em especial no Rio Grande do Sul, causou restrição hídrica nas fases iniciais das culturas de verão. Além disso, as chuvas previstas dentro ou abaixo da média podem reduzir os níveis de água no solo, principalmente em áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, impactar negativamente as culturas agrícolas que se encontram em estados também mais sensíveis como soja, milho primeira safra e feijão. Aqui no meu roteiro, eu estou puxando a próxima notícia sobre o PIB do agro, mas eu vou puxar as informações do milho. Vocês têm acompanhado que o milho vem caminhando de lado, tanto na Bolsa de Chicago, quanto na Bolsa aqui brasileira, a B3, mas isso por quê? Porque nós estamos ali num momento de definições também. Tivemos uma boa safrinha em 2022, tivemos bons resultados, inclusive isso vai sendo refletido nas nossas exportações, temos tido bons números nas exportações e isso é bem importante. Agora, o que a gente vai fazer? Vai virar os nossos olhos para a safra de verão, que vem sofrendo, principalmente no Rio Grande do Sul, já com perdas de potencial produtivo agressivas. Os órgãos competentes já pontuaram essa menor produtividade, bem como Minas Gerais, parte do Goiás, locais que também produzem milho verão, embora a gente tenha uma redução expressiva de área de milho verão esse ano, em detrimento da soja, né? Então temos mais soja em detrimento do milho, e muita concentração e foco para milho na nossa segunda safra aqui no Brasil. O milho verão está perdendo, tem sido pilar importante para manter alguns patamares ali para o milho na B3. Aliás, vamos dar uma olhadinha em como é que estão as cotações nesta quarta-feira, porque nós temos problemas sérios na nossa safra de verão e esse é um dos pontos focais de atenção. Mas o mercado definiu um intervalo e vai ali, né, batendo nessa suporte e resistência B3 e Chicago e vai encarando esse momento dessa forma. Fora que aqui no Brasil a nossa liquidez é mais baixa nessas 2 últimas semanas do ano, nós temos menos negócios acontecendo, as fábricas já parando aqui internamente, as exportações ainda dando bons sinais, mas informação que o mercado já conhece, então a gente vai amarrando as informações dessa forma, né? Nessa quarta-feira, o milho na B3 cai no contrato janeiro, tem baixa de 0,2% para R$ 87,83 por saca. O março, o maio e o julho sobem, mas sobem timidamente. O março, R$ 91,93, 0,03% de ganho. O maio, R$ 91,28, 0,01% de alta. O julho,
R$ 88,66, alta de 0,2%. Percebam que os vencimentos mais alongados, um pouquinho mais fortes, acima ainda de R$ 90, R$ 91 por saca, justamente refletindo essas preocupações aí com a safra de verão. Safrinha 23, boas perspectivas, vamos ver o que a gente vai poder registrar. Lembrando que ontem a Metsul, um instituto importante de meteorologia do Brasil, ali coordenado pela Stael Cias, apontou a possibilidade de termos em 2023 um El Ninho, tá? Ah, Carlinha, mas não era neutralidade? É, mas a gente vive no planeta Terra, né, senhoras e senhores? Então, tudo pode acontecer. Então, a gente tem essa sinalização de uma possibilidade de um El Ninho, né, que costuma ser ruim para a safra americana. E aqui, ó, vamos buscar aqui as informações da Stael, mas a gente tem essa possibilidade, então, de termos em 2023 uma probabilidade perto de 70% de termos o El Ninho. Modelos aumentam cada vez mais as probabilidades de um fenômeno, de um evento do fenômeno se instalando no Pacífico no próximo ano. Então, temos essa situação. Lembrando que nós temos aí o Laninha começando a perder força, segundo também os meteorologistas, né? Então, temos essa expectativa de virarmos para o El Ninho, tá certo? Outra consequência de um evento de El Ninho se instalando em 2023 será o aumento maior da temperatura do planeta. Laninha atenua o aquecimento, no passado trazia maior resfriamento e o El Ninho aquece a Terra. Assim, mundialmente, 2023 deverá ser mais quente que o ano de 2022 na temperatura planetária, não necessariamente em escala local, ok? Informações da Metsul, notícia que também está completinha para você aqui no Notícias Agrícolas, com mapas, com imagens, tudo deixando ilustrado essa possibilidade de termos, então, um El Ninho em 2023. Bom, demos uma checadinha do milho na B3, vamos só passar por ele ali na Bolsa de Chicago também, né? Março, maio, julho e setembro com altas de 1 ponto mais 25 agora. Bem tímidos os ganhos em Chicago. Março, $6,53, maio, $6,53 também, julho, 6,47, setembro, $6,09. É preciso lembrar que o programa de exportações de milho dos Estados Unidos está mais baixo, está bem aquém do que se registrou no mesmo período do ano passado. Então, a gente tem uma demanda maior agora pelo milho brasileiro, mas o milho americano também tem uma competitividade ali importante que precisa ser monitorada, tá? Então, olhar para essa situação. O milho em Chicago também não tem grandes notícias para ter grandes oscilações, né? Diferente da soja, que sente muito o clima na Argentina, o clima aqui no Brasil, vai olhar toda essa questão da China. O milho vai mais maneiro nesse final de 2022. Bom, falamos de milho, vamos então para a soja, né? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo, porque hoje é um novo dia de altas para o complexo soja e a Argentina é um ponto de destaque, claro, porque continua sofrendo com adversidades climáticas e os modelos meteorológicos mostrando essa manutenção de calorão e tempo seco na Argentina nos próximos meses. Então tem uma série de problemas acumulados para a sojicultura argentina nesse momento. Que problemas são esses, né? Nós temos, em primeiro lugar, claro, a questão climática. Todo esse cenário que eu acabei de descrever para vocês e que deve continuar, e para algumas consultorias, alguns institutos de meteorologia, pelos próximos 3 meses, ou seja, todo o primeiro tri de 2023 deve ser de tempo seco e quente na Argentina, vai limando o potencial produtivo. Aqui a gente destaca a soja, mas o milho argentino tem sofrido demais, né? As perdas já estão até mais consolidadas no milho do que na soja, até porque o plantio do milho começa antes, né? Então o milho já vem sofrendo, algumas áreas tiveram de ser replantadas, enfim, um problema generalizado. A soja também tem sua a produtividade reduzida, outras culturas de verão também, e o trigo, que foi concluindo aí a sua safra, né, cultura de inverno, e a Argentina tinha potencial de ter uma excelente safra, perdeu-se também pela adversidade climática. Então, a questão clima na Argentina é agora a preocupação número 1, naturalmente, dos produtores por lá.
Na sequência, ainda falando da soja, a gente tem a questão do dólar soja, né? O dólar soja está na sua segunda rodada. A primeira aconteceu em setembro e foi muito forte, né? O produtor precisava vender, queria vender, e ali era jogo para ele vender, né? Ele tinha bastante soja concentrada ainda na Argentina para comercializar, não vinha comercializando pela fraqueza da sua moeda, né? E agora os atuais campeões do mundo no futebol passam pela segunda rodada do dólar soja. Por que não é tão forte? O produtor está muito reticente sobre o que colherá na safra 22-23. Já não há tanta soja para se vender no disponível argentino. E segundo, é que é aquilo, né? Vou vender para quê? Tem condição? Como é que vai ser? O preço não vai subir mais? A gente está perdendo a olhos vistos aqui a safra 22-23. Não pode subir mais Chicago na hora de fazer a conta? Não vai ser melhorzinho? Vamos acreditar. Então, a questão climática vem para travar um pouquinho o ritmo do dólar soja. Se a gente pegar os 12 primeiros dias de dólar soja em setembro, nós tínhamos mais de 9 milhões de toneladas comercializadas pelos argentinos nos 12 primeiros dias úteis de vendas em setembro. No mesmo período, em dezembro, a gente tem quase 4 milhões de toneladas, ou seja, menos da metade. Então, quer dizer, essa segunda rodada, ela já começa mais fraca, mesmo em setembro tendo sido 200 pesos para $1, e agora a correção, principalmente pela inflação, 230 pesos para $1. Então, ainda seria algum jogo, mas como não se sabe o que vem pela safra 22-23, o produtor argentino está reticente, se retraiu e as vendas, mesmo com o dólar soja, que vai só até 31 de dezembro, aí vamos ver o que o senhor Sérgio Massa faz na sequência, ministro da Economia da Argentina, faz na sequência para ver como é que faz para atender a essa necessidade de comercialização. Por que o governo faz isso? Porque o governo precisa gerar divisas para então começar a cumprir os seus compromissos com o cenário internacional, com as instituições financeiras internacionais, incluindo o FMI, onde a dívida dos argentinos é bastante grande, né? Então, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner não sabiam mais o que fazer, foram no superministro Sérgio Massa e disseram, precisamos ali tirar da galinha dos ovos de ouro, que é a nossa produção agropecuária. Só que isso vale só para soja e derivados. Tanto que os outros setores estão enfurecidos, porque também querem participar ali, né, dessa festa cambial, né? A Argentina hoje tem mais de 30 categorias de câmbio para atender a toda essa situação. Então, a gente tem este quadro que eu diria até um pouco preocupante, né? Porque isso acaba maquiando um pouco a realidade do mercado para os argentinos. Então, vamos ter atenção, né? Tudo isso deve culminar também numa redução, né? Todos esses problemas acumulados devem culminar numa redução do esmagamento de soja lá na Argentina. É por isso também que os preços de farelo e óleo vêm subindo, principalmente o farelo já sentiu muito nas últimas semanas, sentiu bastante nesta semana também, mas não de forma tão intensa, porque no começo da semana os modelos meteorológicos mostravam uma certa melhora, né, da condição de clima na Argentina entre a semana do Natal e o Ano Novo, chuvas um pouco melhores, trazendo certo alívio imediato ali no comecinho, né, no finalzinho de 22. E o que aconteceu? Os mapas já mudaram, os modelos meteorológicos já apontam menos chuvas do que o inicialmente esperado, e aí vai ter toda essa preocupação, tem toda essa incerteza ainda muito forte sobre todas as questões que envolvem, então, o clima, a comercialização e o esmagamento lá na Argentina. Essa notícia também está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, bem detalhada, tá bem? Bom, a soja na Bolsa de Chicago, nesta manhã de hoje, vamos ver aqui se a internet me deixa, né? Porque não sei o que aconteceu. Olha só. A revolução das máquinas, né? Uma hora a gente ia ter que viver essa situação. Enfim, a gente vai buscar uma outra fonte, né? E vamos dar uma checadinha como é que estão as cotações da soja. Hoje os preços continuam subindo. Hoje quem se destaca nas altas, embora elas sejam mais contidas, é o grão, né? Do que
em relação a farelo e óleo, então sobem ainda os futuros da soja em grão, e nesse momento a gente tem altas que variam de 6 a 6,5 pontos. O janeiro, 14 dólares e 84, o março, 14,86, o maio, 14 dólares e 89, o julho, 14 dólares e 91 cents por bushel. Lembrando, ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing lá nos Estados Unidos, falou o seguinte, ó, quem vai definir de fato o clima para a safra, quem vai definir a direção dos preços para Chicago será o clima na América do Sul, e o mercado deverá voltar a flertar com os 15 dólares por bushel. Aí a gente vai precisar saber se esse vai ser um movimento sustentável ou não, olhando para as condições de clima. Se for melhorando, se for trazendo espaço para recuperação, enfim, perdas menores do que estamos estimando agora, aí sim a gente pode ver o mercado testar acima disso e ter um movimento mais consistente. Mas enquanto tem essas notícias, é isso que vai continuar balizando e sendo combustível para as altas da soja lá na Bolsa de Chicago e para os seus derivados também. Bom, um outro destaque desta manhã de quarta-feira são as informações do CPEA sobre o nosso PIB. O PIB agropecuário do Brasil vai terminar 2022 com uma queda de 4,28% no ano. Carlinha, mas a gente produziu, mas a gente vendeu, mas a gente exportou, mas a gente vendeu aqui internamente. Pois é, mas sabe o que pesou sobre o PIB do agronegócio esse ano? Os custos de produção, segundo os pesquisadores do CPEA, puderam levantar. Olha só, o resultado negativo do PIB do ramo agrícola decorreu especialmente da forte alta dos custos com insumos para a produção agrícola, ou seja, dentro da porteira, fertilizantes defensivos, combustíveis, sementes e outros. Além disso, o PIB agrícola também segue pressionado pela redução da produção em culturas importantes, especialmente soja e cana-de-açúcar. Por que tivemos essa redução? O clima foi castigador para este 2022 em diversas culturas. E aqui ainda não estão as perdas do café e da laranja, que também foram bastante agressivas. Né? Além dessas duas atividades, que detêm expressivo peso no PIB, estima-se menor produção no ano também para arroz, batata, fumo, mandioca, tomate, uva e madeira em tora. Então, veja, nós tivemos aí problemas sérios de perda de produção nessas culturas, o que ajudou a puxar para baixo, portanto, o nosso PIB. Já no ramo pecuário, segundo ainda o CPEA, houve reduções do PIB para todos os segmentos, exceto o primário, no acumulado de janeiro a setembro. De acordo com pesquisadores, no segmento primário pecuário, a alta decorreu de algum aumento do valor bruto da produção maior e preços levemente superiores à de 2021, somado à redução dos custos com insumos, neste último caso, em relação ao patamar expressivamente alcançado em 2021. Então, tivemos, tá? Uma queda de 4,3% no PIB agropecuário do Brasil, equivalente a 110 bilhões de reais a menos, mas se a gente divide entre agricultura e pecuária, o PIB pecuário caiu 0,24% e o PIB agrícola 5,7%. No pecuário, equivalente a 2 bilhões de reais menos, no agrícola, 108 bilhões de reais menos, tá? Essa é a situação do PIB agropecuário para fechar 2022, de acordo com informações do CPEA. Só no terceiro trimestre, nós tivemos uma queda de 2%, em decorrência não só dos custos maiores, mas da diminuição da produção em função do clima, tá certo? Notícia que também está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Pessoal que sempre me pergunta sobre o mercado de arroz, hoje também teve informação fresquinha do CPEA afirmando que há uma menor liquidez no nosso mercado brasileiro agora, mas com os preços se mantendo firmes. Veja só o que diz o CPEA. O ritmo de comercialização do arroz em casca vem perdendo força no mercado sul rio-grandense. Parte das unidades de beneficiamento
reporta que encerrou as compras anuais nos últimos dias e deve voltar a comercializar apenas em janeiro de 2023. A maioria dos orizicultores consultados pelo CPEA opta por não gerar novas receitas no exercício de 2022 e assim restringindo o volume disponível do grão no mercado spot, ou no mercado disponível. Mesmo diante desse cenário, o indicador do arroz em casca IRGA CPEA, contabilizando 58% de grãos inteiros com pagamento à vista, segue firme na casa de R$ 90 por saca de 50 quilos, tá? Então, preço indicador CPEA IRGA, R$ 90 por saca do arroz. Para concluir, senhoras e senhores, os destaques da manhã dessa quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre o algodão. Ontem, mais de 4% de alta na Bolsa de Nova York. Hoje é quarta. Na segunda, mais de 3% de ganho. Chegou a superar isso, voltou a superar os 80 centavos de dólar por libra-peso. No primeiro contrato, chegou a superar 85 centavos. São os melhores preços desde o início de dezembro. E o que a gente percebe é que a gente tem muita volatilidade ainda sendo marcada para 2022 no mercado cotonicultor global. Quando a gente olha para o Brasil, a liquidez já é um pouco menor, também segundo nos informa o CPEA. Olha só, o ritmo de comercialização de algodão em pluma tem perdido a força devido à retração gradativa dos agentes, diante da proximidade das festas de final de ano. Segundo pesquisadores do CPEA, os produtores agora estão focados nas finalizações de embarque dos carregamentos da pluma já contratada. Do lado comprador, a maior parte das indústrias está fora do mercado, cautelosa nas decisões, diante das incertezas quanto aos cenários econômico e político. No geral, mesmo em meio à baixa liquidez, os preços seguem firmes. E parte disso vem dessa firmeza que se observa para as cotações em Nova York, apesar da volatilidade. Nós temos aí a retomada de patamares importantes, tá? Então, é mais ou menos por aí, senhoras e senhores, que a gente vai caminhando nesta quarta-feira. Né, vou aqui, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou buscando mais informações, né, e tentando trazer para vocês tudo aquilo que é destaque na manhã de hoje. Agora são 10 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu te desejo uma excelente quarta-feira. Se você já está descansando, continue assim, aproveite, né? Se você está trabalhando, bons negócios para você, boas decisões, e amanhã a gente ainda tá junto aqui na sexta-feira. Estou preparando um Bom Dia Agro diferente, fazer um balanço, não do que aconteceu em 22, mas do que vamos ter que ter atenção em 2023. O que vocês acham? Acho que assim a gente fecha bem o nosso 2022 do Bom Dia Agronegócio. Semana que vem não tem, tá? Mas na primeira semana de janeiro estamos juntos. Amanhã e sexta ainda estamos aqui. Boa quarta-feira para vocês, até amanhã.